ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Existe um livro muito aclamado pelos pesquisadores da arqueologia e história bíblica, aqueles que apreciam a crítica textual, a crítica histórica e a crítica arqueológica. Estou falando da obra Para Além da Bíblia, do historiador italiano Mario Liverani. Nós estudaremos a obra dele praticamente por completo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Algumas informações serão novas a todos nós. Outras informações são aquelas que já verificamos em obras de outros arqueólogos e historiadores. E nós apenas faremos uma revisão de alguns assuntos, mas na perspectiva deste grande historiador, o professor Mario Liverani. Nós estaremos estudando na versão em espanhol da sua obra, na página 13. Vamos falar especificamente do trecho em que fala da dominação egípcia, um tema que já tratamos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, mas como dito outrora, iremos agora revisar na perspectiva do grande professor historiador Mario Liverani. Durante quase 3 séculos, aproximadamente 1460 a 1170 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, a Palestina esteve sujeita ao domínio direto dos egípcios. Embora antes dessa época já existisse uma certa influência política egípcia, além da cultural, na região, que continuaria por muito tempo. Este longo domínio de um país cujo prestígio ideológico era absolutamente proporcional ao seu enorme peso demográfico, econômico e militar, não foi em vão e teve certamente repercussões decisivas em vários aspectos da vida política da região. Este condicionamento político imperial foi talvez tão profundo para a história da Palestina como o condicionamento ambiental e geográfico mais óbvio que temos vindo a analisar. Ou seja, como eu já demonstrei aqui em vídeos anteriores, abrindo as evidências, como por exemplo, as cartas do período Amarna, como por exemplo, escavações em que foram encontrados utensílios de funcionários egípcios, exatamente, guarnições egípcias que estavam em Canaã, fortes que foram escavados, fortes postos de controle, derrotas comerciais. Então, todas estas evidências eu apresentei aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia em vídeos anteriores. Então, o que o professor historiador Mario Liverani está nos apresentando, aqueles que já acompanham o conteúdo do canal Verdades Ocultas da Bíblia, não é nenhuma novidade. O que acontece, nos estudos confessionais cristãos, nas chamadas escolas dominicais e grupos de estudos que têm por único intuito fazer a chamada defesa da fé, a sua apologese ou apologética, é que estes dados, porque não são argumentos, são dados, não são apresentados. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo que parte do título dele é que Israel era o quintal do Egito. Então tem esse vídeo aqui no canal, onde eu mostro uma tabela com todos os faraós que dominaram nesse período, principalmente faraós da chamada 18ª dinastia.
Então eu mostro até dados de incursões militares que os faraós realizaram, tanto em Canaã, como Megido e outras localidades, como também usando Canaã como lugar de passagem, local de descanso para as tropas, aonde os reis governantes das cidades-estados, vassalos dos reis do Egito, ou dos faraós do Egito, prestam, vamos dizer assim, prestam seus serviços logísticos, preparam questões vinculadas a rotas, para que o faraó venha a passar. Então, isto eu mostrei não somente em obras do professor José Ademar Keffer, mas também em obras de Israel Finkelstein, como também do Ahmed Usman, Luca Mazing, entre outros. Vamos continuar a leitura. O controle egípcio foi em grande parte indireto, com os reis locais mantendo sua autonomia, mas não sua independência, como servos ou tributários do faraó. Como eu mostrei aqui claramente, eram vassalos do Egito, ou seja, paga o tributo, comércio, exclusividade com o Egito e tá tudo certo. Como foi um modelo de vassalagem que a própria Judéia ficou perante Babilônia, que outros reinos mesopotâmicos ficaram mediante a outras potências. As cartas do período Amarna, 1370 a 1350 a.C., mostra que apenas 3 centros na região sírio-palestina eram sedes de governadores egípcios. Então, Gaza, na costa sul, Kumit, na Beca libanesa, e Sumura, na costa norte, junto à atual fronteira sírio-libanesa. Então, estes 3 locais, de fato, tinham governantes egípcios. Já outros centros administrativos tinham o sistema direto da vassalagem. Havia guarnições egípcias também em algumas outras localidades. Em Jope, próxima à moderna Tel Aviv, em Bet-Sean, na junção entre a planície de Jezreel e o Vale do Jordão, e em Ulaza, no ponto onde deságua no Mar Morto, a rota que vem do Vale de Orontes. Calculando as pequenas guarnições permanentes e as tropas que realizavam a ronda anual da recolha, podemos calcular que o Egito do período amarniano não empregava mais de 700 pessoas na gestão e controle do seu império sírio-palestino. Nem sempre foi assim. As grandes expedições do século XV chegaram a empregar 10.000 soldados, mas acabaram inúteis após a assinatura das alianças de paz e casamento estabelecidos entre o Egito e Mitanni, por volta de 1420. Para uma gestão normal, o projeto inicial de Tutmés III, o grande faraó que conquistou definitivamente a Palestina e grande parte da Síria, proporcionaram um controle direto muito mais amplo, colocando os portos e as melhores terras agrícolas sob a administração direta dos egípcios. Então, até um fato que eu já demonstrei aqui no canal, que é muito interessante, apesar de Tutmés III ele ter desempenhado ou exercido o seu reinado no século XV a.C., ele ter nascido ali por volta de 1481 e falecido em 1425 a.C., ou seja, a sua janela de atuação foi o século XV, antes da Era
comum. Muitas das histórias de guerras, de batalhas, de vitórias de Thutmose III, Ahmed Osman, ele escreve um livro para demonstrar que várias destas histórias foram incorporadas ao mito davídico. Exatamente isso. Diversos feitos que estão registrados como história davídica na Bíblia hebraica, primeiro e segundo livro do profeta Samuel, na verdade foram façanhas de Thutmose III. Ecoou. Ele foi tão bravo, foi um grande faraó, que os seus feitos ecoaram na história e dá origem, ao mito davídico. Até as demarcações do chamado Império de Thutmose III, que foi real, você vê que há uma semelhança na narrativa bíblica no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Ahmed Osman, ele compara passagem a passagem, trecho a trecho, história real de Thutmose III e a história bíblica de Davi. Então, quando você lê ali o segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 8, em vários trechos ali, você pode substituir tranquilamente o nome Davi por Thutmose III. Porque, de fato, historicamente, são feitos de Thutmose III, ou Thutmose III, faraó do Egito. O sexto faraó da 18ª dinastia da época do chamado Império Novo. Mas logo ficou claro que não era fácil levar a cabo este projeto e que era também muito caro. Frutos semelhantes podiam ser obtidos através da gestão indireta. E assim se alcançou o panorama arminiano, ou seja, do período Amarna, que foi delineado anteriormente. Depois, ao longo do século XIII, ocorreu um novo desenvolvimento, no sentido de uma renovada presença, documentada, sobretudo, arqueologicamente. Várias residências egípcias são conhecidas do período entre o reinado de Sete I e Ramsés III. Além da descoberta de residências e até mesmo de textos cuneiformes, também há a chamada Rota de Horus entre o Delta e Gaza, que foi fortificada por Sete I. E depois, as rotas transversais das caravanas que levavam ao Golfo de Aqaba e às minas de cobre de Tina, explorada diretamente pelo Egito durante todo o período de Ramsés. Ainda diz o professor Mário Liverani na sua obra: no devido tempo, veremos que esta distribuição final da presença egípcia deixaria os seus vestígios mesmo quando o império entrasse em declínio. Ou seja, encontraríamos ainda evidências desta ocupação egípcia em Canaã. Quando nós lemos, de fato, os dados históricos e arqueológicos desse período, que vai de uma janela do século XV ao século XII, antes da Era Comum, mais uma vez confirmamos, através de outro acadêmico, que não era possível existir de maneira literal um êxodo, porque toda a região era controlada pelo Egito. Então isto é uma mitologia. O êxodo é uma mitologia, uma narrativa mítica lendária. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.